Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar do dedo podre, né, pessoal? Como vocês me pediram, né? Apesar de muita gente torcer o nariz para esse termo, dedo podre, na verdade ele cai muito bem aqui dentro da visão sistêmica, porque nessa visão nossa a gente entende que na verdade não tem vítima, a pessoa está realmente escolhendo alguém em que de alguma forma sintoniza com aquilo que a pessoa está buscando, de uma forma muitas vezes inconsciente. Então vamos entender isso um pouquinho. Eu confesso para vocês que eu tô pulando um pouquinho uma etapa aqui do meu roteiro inicial, do meu planejamento. E como vocês realmente me pediram, foi um assunto que foi muito falado, tanto nos stories quando eu coloquei lá a caixinha de pergunta. Então eu me disponibilizei, meditei, senti, intuí que dava para começar por aí, mas eu não posso introduzir esse assunto sem antes colocar dá pelo menos uma pincelada na base. Eu vou falar disso de forma mais profunda e não se preocupem, se vocês ficarem com muitas dúvidas, a gente vai caminhando junto, tá, pessoal? Não dá num vídeo pra gente passar todo o conteúdo, querer passar pra vocês todo esse conhecimento e vocês entenderem tudo, tintim por tintim. Então, antes de falar da dificuldade dos relacionamentos afetivos, a gente precisa entender 3 leis dentro da visão sistêmica que configuram os nossos relacionamentos. E são leis, pessoal. Mas eu não concordo. É lei, tá? É igual a lei da gravidade. Eu posso não concordar com a lei da gravidade, mas se eu me jogar da janela eu vou cair. Ela vai agir de qualquer forma. Então vamos lá para a primeira lei. A primeira lei é a lei do pertencimento. Então todos aqueles que fazem parte do seu sistema, eles têm o direito de pertencer ao seu sistema. Se você exclui um membro do seu sistema, aqui o sistema é representado pelo campo, tá, pessoal? Representação do nosso campo morfogenético aqui. Se por algum motivo a gente exclui alguém, o campo vai dar um jeito de trazer esse alguém de volta aqui, tá? Todos têm direito de pertencer. Então a gente poderia representar, né, outras gerações aqui para trás, os avós, materno e paterno, com a sua mãe e o seu pai, e você, por exemplo, aqui, tá? Com os seus irmãos. Vamos falar disso. Então, algumas gerações para trás ainda pertencem, vamos falar disso em outro vídeo, tá? Então, vamos colocar aqui a mamãe, o papai e você que está assistindo esse vídeo aí. Por exemplo, se essa mamãe e esse papai, né, perderam um bebezinho antes de você nascer, esse bebezinho que não nasceu, ele pertence ao sistema, tá? Outro exemplo de exclusão. Tem lá um avô, ele teve um comportamento em que a família não aceitou muito bem, tinha vícios, por exemplo, ou esse vô agredia essa avó e esse vô acaba sendo excluído dessa família. O campo vai dar um jeitinho de trazer esse vô de volta, ele tem direito de pertencer. Muitas vezes o pai se ausenta por algum motivo, abandona, vai embora, deixa a mãe com a criança. Isso às vezes dói um pouquinho quando a gente mexe nessas questões, né? Mas esse pai também tem direito de pertencer a esse sistema, tá bom? Também vamos falar disso. Por exemplo, essa mãe teve um casamento anterior a esse casamento aqui. Esse parceiro anterior dessa mãe, o primeiro marido, ou um namorado, ou um noivo, um relacionamento que teve a sua relevância ali no sistema, esse homem também continua fazendo parte desse sistema. Vamos falar disso também, pessoal. Então, resumindo, todos têm o direito de pertencer. Se existe uma exclusão de alguém, de algum membro desse sistema, o sistema vai dar um jeitinho de trazer de volta esse indivíduo, esse membro dessa família, tá bom? A segunda lei, pessoal, é a lei da hierarquia. O nome já diz, né? Quem veio primeiro tem precedência em quem veio depois. A gente observa muito isso no nosso dia a dia, no meu dia a dia aqui no consultório, né? Muitas vezes os filhos querem inverter essa hierarquia e se comportam como pais dos próprios pais. Acham que sabem o que é melhor para eles e isso muda a ordem da hierarquia e pode dar problema. Não importa a sua idade, 40, 50, 60 anos, você é menor que os seus pais. E os pais dos seus pais são maiores que eles e assim por diante. E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o tomar, o dar e o receber. Então, o relacionamento entre iguais, quando a gente fala iguais aqui, pessoal,
é em termos da hierarquia, tá? É diferente o relacionamento de pais e filhos, que aí é maiores e menores, e o relacionamento entre iguais. Então a gente usa esse termo na constelação. Então se a gente pega um casal convencional aqui, homem e mulher, né? Eles não têm uma hierarquia entre eles. Então, constelação familiar diz que para uma relação dar certo, tem que ter um equilíbrio entre o quanto um se doa e recebe, tá, pessoal? Então vamos falar do dedo podre? Pessoal, importante falar aqui também que cada caso é um caso, tá? Aqui não existe uma única resposta para uma pergunta de uma pessoa, por que eu tenho dificuldade de me relacionar, meus relacionamentos não duram, eu só atraio pessoas que não estão disponíveis, ou que acabam não ficando, ou acabam me distratando, meus relacionamentos não vão para frente. Não existe uma única resposta, cada caso é um caso, a gente tem que abrir o campo para a pessoa e ver o que o campo revela, o que o campo mostra, qual é o emaranhado que ali está se mostrando, se fazendo presente, para isso estar acontecendo. Então aqui eu vou ilustrar possibilidades de resposta, situações que a gente observa muito no dia a dia. Então não pegue nenhum exemplo aqui e coloque para você como resposta, tá? Você só vai saber qual é o que está acontecendo, qual é a dinâmica oculta para você, abrindo o campo, colocando, fazendo a constelação e vendo que realmente se aplica a você, tá? Segunda coisa que a gente tem que colocar aqui é que o que a gente observa é o seguinte: o discurso é que a pessoa realmente quer se relacionar, o discurso é esse. Só que inconscientemente ela busca relacionamentos que não vão evoluir. Vamos entender isso. Então vamos colocar aqui essa menina, esse bonequinho representando uma menina, né? E aqui os pais dessa menina. E por algum motivo o pai se ausenta cedo. Ou o pai morre, ou o pai vai embora. O pai fica ausente ali, pertencendo ao campo, mas ele fica ausente nessa dinâmica. Então essa menina pode se colocar como o marido da mãe, tá, gente? Isso inconscientemente, é como postura. Então ela cresce cuidando da mãe, muitas vezes cuidando de irmãos menores. Então ela, apesar de ter um discurso de que ela quer um relacionamento com um homem, por exemplo, tá? O discurso é esse, mas ela está vinculada com a mãe, ela está indisponível para um relacionamento afetivo, porque ela não consegue dar lugar para esse homem ali, sair da postura de parceira, ela não se coloca na posição de menor do que a mãe e se sente responsável por ela, tá? Então, por mais que o discurso dessa mulher seja de que quer relacionamentos afetivos, ela vai procurar sempre homens que não ficam disponíveis para ela, porque o que ela entende que ela precisa ocupar esse lugar aqui. Tá? Então ela vai buscar homens que, pelos motivos dele, dentro do sistema dele, também procura uma mulher que inconscientemente está indisponível para ele. Então essa é uma das possibilidades que a gente muitas vezes vê, tá? Outra possibilidade é essa menina. Eu tô pegando o exemplo das mulheres, pessoal, porque elas são a maioria aí das minhas seguidoras, né? Mas a gente vai entender, como eu acabei de falar, né? Que isso se aplica aos homens também, tá? Que os homens vão acabar procurando esse padrão de mulher também, esses homens que têm essa dificuldade também de relacionamento. Então, outra possibilidade, né? Essa menina, ela vê o pai, ela cresce dentro de um ambiente em que o pai, no olhar dela, é um marido inadequado para a mãe. A gente sabe que a partir do momento que esse casal se junta, se forma, existe um porquê desse casal estar junto. Mas dentro do olhar dessa filha, esse pai é um pai que não serve para a mãe. Independente do motivo, tá, gente? Não vou listar aqui. Ela julga o pai como um pai inadequado, um pai que não é bom para a mãe. Então, o que acontece? Essa menina, ela, a partir do momento que ela cresce e vira uma adulta, grande, porém não maior do que a própria mãe e o próprio pai, ela vai procurar homens com o mesmo padrão desse pai. Porque inconscientemente, o que ela tem vontade de consertar no papai, ela vai consertar nos parceiros dela. E aí fica um casal assim, pessoal, aonde ela se coloca como mãe do parceiro, querendo consertar nele o que ela quer consertar no pai dela. E isso não evolui bem, tá bom?
Outra possibilidade, essa menina, ela pode estar, o que a gente chama de sentimento adotado, mesmo que ela não saiba da história, tá? A gente vai falar disso também, das informações do campo, que às vezes a gente nem sabe o que aconteceu e tá agindo através dele, tá? Essa menina, ela pode estar vinculada com uma avó, bisavó, trisavó, tá? Que teve alguma tragédia ali com relação a, por exemplo, ela morreu no parto, tá? Então ela morreu no parto, deixou descendentes, morreu em algum parto, e essa menina cresce vinculada com essa bisavó, pensando assim, puxa, eu não quero, por mais que o discurso também seja eu quero, ela cresce, né? Eu quero um parceiro, ela tem medo de ter filho, porque ela está com o sentimento adotado da avó. Sinto muito, vovó, você morreu no parto, então eu tenho medo de morrer no parto igual a minha avó, mesmo que ela não saiba da história. Então, homem vai me dar filhos e eu não quero assumir esse compromisso com filhos. Então, eu acabo procurando homens indisponíveis, porque eu tenho medo que esse homem me dê filhos. E eu não consigo formar uma família, tá bom? Outra possibilidade que a gente vê bastante também. O pai dessa menina teve um relacionamento anterior antes de casar com essa mãe e ele não termina bem esse relacionamento. Ele abandona essa mulher para ficar com essa segunda esposa aqui, por exemplo, tá? E essa acaba sendo excluída, não olhada. Esse relacionamento não tem um desfecho harmônico, saudável, orgânico, tá? E acaba sendo excluída desse sistema, nesse relacionamento. O pai vira as costas para esse relacionamento anterior aqui. Essa filha pode adotar o sentimento de exclusão desse primeiro relacionamento e ela acaba se colocando muitas vezes entre os pais. Ela fica mais próxima do pai por um sentimento adotado daquele relacionamento anterior e um pouco mais de dificuldade com a mãe, e ela fica aqui entre o casal, tá, pessoal? Na verdade, ela tá trazendo essa parceira que não foi vista, que não foi olhada de forma saudável dentro do sistema. Então, enquanto isso pode ser colocado na constelação e muitas vezes aparece, pessoal, enquanto o pai não olha para essa mulher e tem um desfecho, né, dentro do seu coração, para que ela fique livre para seguir o destino dela e que ele possa realmente olhar para essa esposa atual, né? E poder configurar o seu sistema de uma maneira mais saudável, essa filha não fica disponível para um relacionamento saudável também. Então, pessoal, esses são alguns exemplos que a gente pode observar, tá? Certeza mesmo que se aplica para cada um, como eu disse, só a gente olhando realmente para isso e entender o que está acontecendo. E aí, na constelação, quando o campo revela a dinâmica oculta que está ali gerando um emaranhado, a gente tem a possibilidade de conseguir um caminho de solução para isso. Espero ter contribuído para vocês aí. Um beijo grande!